Muito boa tarde, sejam bem-vindos de volta. Espero que tenham desfrutado do almoço, tomado aquele cafezinho, para seguirmos juntos nessa jornada da tarde do TAG Summit 2025. O próximo painel é sobre um tema que tem despertado muito a atenção dos investidores, e a ideia é jogar luz sobre esse debate. O painel de agora chama Fundos Multimercado em Perspectiva, Impactos e Caminhos. E anuncio então a composição deste painel. Bruno Serra, Portfólio Manager do Itaú Janeiro. Fabiano Rios, sócio fundador e CEO da Absolute Investimentos. E Lucas Cachapuz, sócio e co-head da estratégia Synergy da BTG Pactual Asset Management. A mediação ficará por conta de Marcos Papaterra, da TAG Investimentos. Sejam todos muito bem-vindos. Marcos, a palavra está com você. Boa tarde, gente. Bom, dando continuidade aqui ao nosso Summit, gostaria de, em nome da TAG, agradecer aqui a presença desses três grandes gestores, Bruno, Fabiano, Cachapuz. Acho que o momento é bastante oportuno para a gente falar sobre fundos multimercados, né? Uma indústria que passa por um momento super desafiador. Queria inicialmente passar a palavra para vocês se apresentarem e apresentarem a casa e a estratégia. Começando por você, Bruno, por favor. Obrigado, Marcos. Bom, boa tarde a todos. Muito obrigado à TAG pelo convite. É um prazer estar aqui de novo. Eu sou o Bruno, estou aqui representando a Itaú Asset. Acho que Itaú Asset dispensa apresentações, maior asset privada do país. Eu, pessoalmente, tive uma carreira longa no Itaú, na tesouraria do Itaú, desde 2006 até final de 2018, quando tive uma passagem pelo Banco Central, uma passagem de 4 anos, foi bem enriquecedora para mim pessoalmente e profissionalmente. E na volta, eu voltei para o mercado de asset e estou liderando dentro da Itaú Asset, como CIO, uma família de fundos chamada Janeiro, no qual o flagship principal é o Janeiro Multimercado. A estratégia como um todo tem por volta de 14 bi under management, e acho que tem muitos clientes aqui, os quais eu agradeço aqui. Acho que é isso. Bom, primeiro agradecer à TAG pelo convite, prazer estar aqui falando com vocês. A Absolute, uma gestora que a gente começou em 2013, né, então 12 anos de história. Hoje a gente faz gestão de 53 bilhões de reais aproximadamente, dividido em 4 estratégias. Estratégia macro, da qual eu sou um dos gestores, estratégia de arbitragem de eventos principalmente, estratégia de ações e estratégia de crédito. Uma equipe de aproximadamente 60 pessoas e acho que com uma performance diferenciada. Acho que a gente é reconhecido aí pela nossa consistência de entrega de resultados e acho que, em boa parte, em função dessas estratégias e dessa equipe convivendo e compartilhando informações. Eu acho que é uma coisa importante e que certamente faz diferença para a gente, né? Então, mais para frente, acho que eu volto nesse tema. Obrigado. Eu sou Lucas Cachapuz, sócio gestor do BTG Synergy no Pactual. Fui 13 anos da JGP, sócio gestor. E em 2020 fui um dos fundadores da Genoa Capital, empresa que sai agora na virada do ano para empreender dentro do banco, dentro da Asset, numa nova estratégia de renda variável, com foco em retorno absoluto. Então a gente tem um multimercado, um long bias e uma estratégia long only. A gente atualmente está com 700 milhões de reais, o primeiro mês do fundo foi agora.
Somos em torno de 8 pessoas dedicadas ao time de gestão, além de toda a estrutura da Asset, tanto comercial, tanto time macroeconômico e todo o suporte do banco. E é isso. Obrigado pelo convite. Valeu, obrigado vocês. Bom, vamos lá, gente. Acho que é inevitável a gente começar esse painel e não falar sobre os resultados da indústria, né? A indústria de multimercados, com o resultado agora do fechamento de abril, conseguiu nos últimos 60 meses, ou seja, nos últimos 5 anos, bater 100% do CDI, ou seja, estava para trás do 100% do CDI. A gente teve um mês bom agora em abril, a gente vai comentar isso. Queria ouvir de vocês que têm um histórico recente bastante vencedor, a opinião de vocês, por que vocês acham que existiu essa grande dificuldade da indústria em bater o benchmark e o que vocês acreditam que fizeram diferente para conseguir ter o retorno que vocês tiveram. Bruno? Bom, é difícil sempre falar da indústria como um todo, mas me arriscando aqui para tentar endereçar uma parte da sua pergunta, eu acho que, na média, a indústria de hedge funds, ela aloca em ativos com prêmio de risco positivo. Está sempre buscando carregar algum prêmio. A gente passou por um período ali de 2022 até 2023, onde a taxa livre de risco subiu bastante nos Estados Unidos, em particular, que é basicamente a taxa base para tudo. Então, toda a taxa de desconto de qualquer ativo do mundo com prêmio de risco sofreu nesse período. Então, na média, a indústria sofreu. Tá? Eu acho que isso explica uma parte. Agora, de fato, os destaques da indústria não deveriam sentir isso. Né? A indústria deveria ser capaz de antecipar os movimentos e até apostar na abertura de prêmio de risco em algum momento. E aí eu acho que tem a segunda parte, que é a explicação que, para mim, foi muito importante. Especialmente quando a gente fala dos destaques dessa indústria de multimercados, seja no Brasil, seja no mundo. O aumento da correlação entre os ativos, que vigorou muito forte durante a pandemia e logo no período imediatamente posterior à pandemia, na saída dela, isso dificulta muito a boa alocação de risco pelos gestores. Tá? Mesmo um excepcional gestor, ele vai ter mais dificuldade de alocar capital quando a correlação entre os ativos está muito alta. Então, quando eu lembro, eu voltei para o mercado privado, me juntei à Itaú Asset. A primeira cota do Itaú Janeiro é de 29 de setembro de 2023. De lá até mais ou menos o meio de 2024, a minha sensação, todo dia que eu chegava na mesa, era de que eu precisava de um dado que baixasse o juro nos Estados Unidos para ganhar dinheiro em todos os ativos, ou o contrário. O call certo, acho que era ex-post, pareceu que foi aplicar juros de fato, acho que era o que a indústria estava perseguindo, mas a correlação muito alta, todas as curvas do mundo, todas as moedas do mundo, quase todas as bolsas do mundo, à exceção do S&P, de algumas ações americanas, estavam tradando esse ciclo de juro americano. Isso é muito difícil de alocar risco de uma forma eficiente. Mais ou menos no meio do ano passado, eu pessoalmente senti que a coisa começou a mudar. Então, a gente começou a olhar para um país tipo o Chile, que começou a cortar juros cedo, como o Brasil, teve uma parada e voltou a cortar. O Brasil cortou juros e começou a ter que subir. Alguns países que estavam mais atrasados passaram a cortar juros. O Fed fez um corte de juros mais rápido e pontual, enquanto a Europa fez um ciclo de juros mais lento e continua até hoje cortando juros. Assim, as histórias começaram a se diferenciar e ficou muito melhor para operar. Depois a gente fala um pouco mais do momento atual, mas assim, o que a gente está vendo recentemente, puxa, muita vol é ruim para a indústria, não teve tendência clara nos últimos 3 meses, mas a indústria foi muito bem, porque a correlação caiu bastante no período recente, nessa última janela aí de uns 9 meses, e eu acho que é muito mais confortável chegar na mesa e saber que eu tenho um monte de trade, cada um numa ponta, e que não importa muito se o CPI americano vem baixo ou alto, porque eu vou ganhar algumas coisas e perder em outras, na média eu vou extrair um alfa do mercado, do que chegar todo dia lá e saber que todas as suas posições dependem de um dado que é vermelho ou preto. Acho que esse não é o jeito mais que eu fico mais confortável de alocar risco e que é mais eficiente para o cliente e para a gente alocador. Acho que é o jeito que ninguém fica confortável, né? Mas
Eu vou por um outro aspecto, né? Eu concordo com tudo que o Bruno falou, mas voltando à pergunta, né? Quando você fala de um índice, né? Um índice é muito pulverizado, né? Então você tem a história da convergência para a média, né? Então acho que essa tua provocação na pergunta, eu acho que reforça a necessidade de você saber escolher bem os ativos que você vai ter na tua carteira, né? Então, no caso da pergunta, saber bem quais fundos colocar na carteira, né? Quais fundos são aqueles fundos que têm capacidade de gerar alfa em mais tipos de cenário, né? E aí a próxima pergunta que me vem à cabeça é, tá bom, mas o que fazer, né? Quais são as características desses fundos que conseguem se diferenciar num prazo maior, né? Porque no curto prazo o cara é muito bom de juros, ele pega ali o fechamento da curva, ele está sempre aplicado, ele pode ter um desempenho espetacular naquele cenário. Depois ele fica 5 anos sem ganhar dinheiro, né? Então, aí eu volto na questão da equipe, né? Eu acho que se a gente pegar os fundos que no longo prazo são vencedores, que no longo prazo conseguem entregar retornos consistentes para os cotistas, eu acho que eles têm algumas características em comum, né? Eu acho que ter uma diversificação na equipe, ter gente que é capaz de sim pegar o fechamento da curva de juros, mas também pegar a alta da Bolsa Americana, pegar a abertura de taxa no mundo quando isso acontece. E não necessariamente são as mesmas pessoas que vão fazer isso, né? Mas acho que a equipe... e aí o resultado do fundo deveria refletir essa multidisciplinaridade, né, dentro da equipe. Eu acho que é isso que no final das contas vai trazer a diferença. Acho que não é a condição suficiente, mas eu acho que é uma condição quase que necessária para que isso aconteça. Então, acho que no nosso caso, a gente, nesse período, acho que teve uma performance razoável, uma boa performance. E a gente vê ao longo do tempo, né, que o tipo dos ativos, né, em determinado período, que ativo que gerou resultado, né, qual pessoa dentro da equipe que colaborou mais para a performance do fundo, e a gente vê que em determinados momentos foi real, em outro momento foi a Bolsa Brasileira, em outro momento foi os juros no Brasil, outro momento foi Bolsa Americana, como eu disse, tomado nos juros lá fora, depois Bolsa Americana de novo, agora vendido no dólar. Então, eu acho que é importante analisar e perceber se esse fundo, né, é um multimercado de verdade, né? Então, essa equipe, né, que está ali, ela tem a capacidade de gerar retornos em vários cenários. Acho que essa é uma pergunta. Quando gera, esses retornos são suficientes? E acho que, né, a análise deveria partir daí. Mas, de novo, assim, acho que quando olha, né, ainda mais multimercado no Brasil é quase que qualquer coisa, né? Então acaba, enfim, poluindo um pouco a conclusão. Eu concordo tanto com o Bruno quanto o Fabiano. Acho que em parte, né, acho que o mercado, a média da indústria, né, precisa de grandes tendências para gerar retorno relevante. A gente, por mais que esse mês, né, foi um mês muito bom da indústria, foi o segundo melhor mês da história, eu acho. Né, da história do índice, que você teve uma oscilação muito grande, teve um movimento muito grande, um direcional muito grande para um lado e depois para o outro, né? Então, acho que, no fundo, a indústria precisa, de alguma forma, de uma tendência. E eu acho que, eu concordo com o Fabiano, que você precisa de estratégias correlacionadas, vários temas dentro de um portfólio, não só um tema que gera alfa na bolsa. Acho que é muito claro, né, botando um pouco mais meu chapéu de renda variável dentro de multimercado, dentro de retorno absoluto. Eu acho que muito fundo, no final, ele tem um skill, né? Eventualmente, no juro, uma pessoa só ganha dinheiro vendido em juro. Uma pessoa, sei lá, um gestor de bolsa só vai ganhar dinheiro quando os small caps no Brasil vão performar bem. Então, eu acho que você conseguir se adaptar, né, a cada cenário e ter uma estrutura robusta de time é o mais importante. Então, acho que operar vários ativos, operar diversas geografias, usar instrumentos corretos para você fazer a gestão do risco do seu portfólio. Eu acho que todo esse processo
né, compõem um bom retorno ao longo do tempo, não só durante um período curto de tempo, que eu acho que a indústria, na média, faz. Tá? Lucas, se eu pudesse só fazer um pequeno adendo, eu não acho que o mercado de tendência é necessário para que os gestores ganhem dinheiro. Eu só acho que é mais fácil. Então, é definitivamente mais fácil, mas eu não acho que é necessário. Eu queria pegar esse gancho da tendência, que o Bruno foi o primeiro a falar. A gente não teve tendência nesse mês de abril, né? Muito pelo contrário, foi um mês super desafiador. E a média da indústria foi 4%. Vocês performaram muito bem também nesse mês, né? O mercado local de equities andou. Queria que vocês comentassem um pouco como é que vocês operaram durante esse período mais recente agora e de onde vieram os principais retornos para a carteira. Bom, no caso do janeiro, em rates, em juros, que foi o principal fator a explicar a performance, a gente pegou em vários dos movimentos que aconteceram esse mês de fechamento de taxa aqui no Brasil. Em UK, em contraposição, a gente estava tomado em alguns lugares em que as taxas não fecharam, então dava segurança ou fecharam muito pouco. Em particular, a gente virou a mão para tomado em US, por exemplo. Apesar da fechada no mês, a gente conseguiu até ganhar um pouquinho de dinheiro tomado em juros. Em FX, a gente operou meio que... a gente chegou a estar comprado em euro e nas moedas G10, virou a mão para mais vendido no fim do mês. Ou seja, teve um monte de case ao longo do mês, a carteira foi mudando, a carteira do final do mês é bem diferente da carteira do início do mês. Mas o principal fator assim, a explicar a performance foi aplicado em Brasil e aplicado em UK. Tá? Foram os dois drivers. E um pouco em bolsa, essa recuperação da bolsa americana também. Deu um pouco de dinheiro para a gente. Vocês aumentaram a posição em bolsa americana, então, ali no meio do mês? A gente foi aumentando conforme foi ganhando um pouco de preço favorável. Tá? Essa foi um pouco a ideia. Então, acho que é interessante a pergunta, até para vocês entenderem, ou para a gente mesmo, né, nos lembrar da importância de novo, da seleção de produtos, né, entender correlação ou descorrelação entre esses próprios produtos, né. Então, eu vejo o Bruno falando, e não sei exatamente, mas acho que ele deve ter ido muito bem também no mês, a gente também foi bem, e eu olho os motivos, e os motivos são razoavelmente diferentes, né. Então, não é que a gente está fazendo a mesma coisa e por isso deu certo, está todo mundo fazendo a mesma coisa e ganhou dinheiro. Então, quer dizer que no mês seguinte, né, que se ele perder, eu também vou perder, ou vice-versa. Né? Então, eu acho que isso é mais uma mágica aí do portfólio, né, importante e saber como compor o portfólio. No nosso caso, a gente vinha com um call, né, de que o chamado excepcionalismo americano seria colocado em xeque em algum momento, né, que a precificação dessa superioridade americana e dos ativos americanos vis-à-vis o resto, que foi questionada durante muito tempo e que virou consenso, que ela seria questionada. Então, a gente vinha, depois de um longo período comprado em Bolsa Americana, a gente vinha com alguma posição vendida em Bolsa Americana, a gente vinha uma posição razoavelmente grande em short vendido em dólar contra uma cesta de moedas e alguma coisa também aplicado em juros. Né? Os movimentos em abril, ali principalmente depois do chamado Liberation Day, foram brutais, né? Então acho que levou todo gestor a rever o portfólio, a ver o que tinha ido para o preço, o que não tinha ido para o preço, e a gente também, assim como o pessoal do janeiro, acabou zerando algumas posições, né? Então, por exemplo, as posições vendidas em bolsa a gente zerou bem, a gente não comprou bolsa americana depois, a gente preferiu comprar bolsa europeia, a gente prefere, a gente acha que
a tendência de médio prazo é uma tendência de diminuição de concentração no mundo de ativos americanos, então uma posição comprada em bolsa europeia a gente acha que é diferenciada, mas a gente manteve e a gente continua gostando muito da posição vendida em dólar, né? Então, dentro desse fim do excesso de excepcionalismo, né, a gente acredita que o dólar, depois de 14 anos muito forte, né, de valorização do dólar, eu costumo usar o exemplo anedótico de quem foi para os Estados Unidos recentemente, saiu para jantar, deve ter tomado um susto, né? Então, você vai para Nova York, o que custa em reais aqui, custa em dólares lá, só que é 1:6, né? Então, isso é fruto, em grande parte, desse processo de valorização do dólar, e não é uma coisa que acontece só contra o real. Por outro lado, a gente tem a pessoa que acompanha a Ásia, ele falou, cara, nunca tanta gente me ligou para pedir dica do Japão. Né? Tá todo mundo, brasileiro descobriu o Japão e está todo mundo indo para o Japão. Então, estou contando essa anedota, né, para dizer que isso foi um movimento global de valorização do dólar e de desvalorização das moedas. Então, a gente está nesse call, a gente segue perseguindo esse call, a gente acha que o que aconteceu até agora foi um início de movimento, a gente acha que o movimento é muito maior do que o que aconteceu, e com a vantagem, né, a gente usou isso lá atrás, usar o uso de opções, né, você consegue alavancar as posições, restringindo caso você erre a tua potencial perda, e agora as voos subiram muito, né, em abril, mas agora já estão em níveis mais atrativos para que a gente consiga remontar essas posições em níveis onde, enfim, essa relação risco-retorno a gente considera muito, muito favorável ainda. Falando do Synergy, foi um mês muito bom também, tanto para a estratégia multimercado quanto para a estratégia long bias. A gente conseguiu defender bem a queda no long bias, e no equity hedge é um fundo mais neutro, realmente foco em retorno absoluto, né? Sem exposição direcional à bolsa, então a gente pega teses relativas, tanto macro quanto micro. Uma tese que deu bastante dinheiro esse mês foi uma tese de consignado privado no Brasil, então é uma expansão de crédito que várias empresas, né, de menor renda se beneficiam, e os bancões, por exemplo, existe uma transferência de renda dos bancos do spread bancário para a população, né? Então, essa tese foi super bem, as empresas de consumo, de maneira geral, subiram aí perto de 20%, 30% no mês, e os bancos perto de 0%, 5%. Então, foi uma tese que contribuiu bastante. Essa tese de dólar fraco, eu concordo com o Fabiano, o excepcionalismo americano sendo questionado, pode ter uma realocação de portfólio, não necessariamente para o Brasil, mas para outros ativos, Europa, Ásia, América Latina. Então, a gente conseguiu explorar isso via comprado em bolsas de Europa e América Latina e vendido em parte da bolsa americana, a parte mais exposta à desaceleração da economia americana e mais exposta às tarifas, tá? Eu acho que muita empresa americana ela é pouco sensível à economia americana ou à economia mundial, né? Algumas teses, Netflix, né? Tem umas teses que mudam muito pouco essa dinâmica de desaceleração marginal da economia. Então, a gente continua achando que várias empresas que dependem de importação de produtos chineses, que dependem de um dólar mais valorizado, que acostumaram a operar anos com dólar valorizado, eu acho que elas vão ter dificuldade de repassar preço ao longo do tempo em mercados super competitivos nos Estados Unidos, de distribuição de produto de eletrônico. Então, tem algumas teses ainda nos Estados Unidos que a gente está apostando na queda. Além disso, a gente ganhou algum dinheiro com venda de commodities, de maneira geral, empresas de commodities, tanto de petróleo quanto de metais, e uma posição em algumas empresas de ouro, né, gold miners, que tem margem muito baixa e tem uma alavancagem grande a essa dinâmica de desvalorização do dólar, que consequentemente tem gerado, né, uma realocação para o ouro também, né? Então foi também uma tese que contribuiu bastante no portfólio esse mês. Legal. São teses bem descorrelacionadas, realmente, como
da forma que cada um gerou retorno, né? Bruno, quer Marcos, se eu puder adicionar um pouco, Vai lá. Eu contei que a gente terminou o mês com um posicionamento bem diferente do que a gente teve ao longo do mês, mas acho que vale a pena dar uma pincelada, assim, que a gente está com posições um pouco diferentes, como o Fabiano falou, assim, as posições muito diferentes de como a gente ganhou dinheiro no mês passado e talvez diferente do posicionamento agora daqui para frente. Provavelmente grande chance dos dois ganharem dinheiro, ou dos três aqui, tomara. Mas felizmente acontece acima da média, acontece assim. Que eu vejo? Assim, eu vejo uma distribuição de cenários muito achatada. Tem muitos cenários possíveis. Se você me apertar e perguntar, Bruno, qual é o teu cenário mais provável, o teu cenário modal, eu vou dizer exatamente o mesmo cenário de redução, não sei se fim, mas redução do excepcionalismo americano. É um período de crescimento baixo nos Estados Unidos, o Fed vai ter que cortar juros algumas vezes esse ano. Esse é o cenário modal. Mas eu não estou apostando no cenário modal, porque eu acho que o mercado colocou muito mais probabilidade nele do que eu atribuo. Eu acho que tem um monte de outros cenários possíveis. E para que lado a gente está apostando nisso? A gente está apostando no risco da economia americana ficar mais forte do que as pessoas estão vendo. Porque a economia americana é a economia de serviço, principalmente, porque o principal choque ali na conta é um choque de aumento de preço de importado, que vai ter um efeito renda, vai comer a renda das famílias americanas, elas vão consumir menos, principalmente bens importados, que é onde está vindo mais preço. Então, um bom pedaço da queda de consumo é compensado por queda de importação, quando a gente pensa em crescimento econômico, PIB. Mas aí, poxa, tem um choque de incerteza enorme, e aí todo mundo já viu aqueles gráficos de incerteza na Lua, maior que na época do Covid, etc., que vai jogar para baixo, vai derrubar business investment, investimento, basicamente. Essa tese que eu não consigo comprar valor de face, porque não é só um choque de incerteza, que geralmente vem junto, né, tudo mais constante é negativo para investimento, claro, mas é um choque de incerteza com o aumento da rentabilidade de fazer manufatura nos Estados Unidos por conta das tarifas de importação. Mal comparando com o Brasil, é o processo de substituição de importação que a gente viveu no Brasil, que é péssimo, a gente sabe disso. No longo prazo é péssimo para a produtividade, é péssimo para o crescimento no longo prazo. A gente cresceu umas 2 décadas de crescimento forte em cima disso. Um país grande, mas a economia americana vai ser capaz de reshore alguma coisa de produção. Eu não sei qual é que... Talvez caia, mas talvez caia menos do que as pessoas imaginam, e eu não consigo nem disputar se é que vai cair. E no resto do mundo, acho que a gente ganhou uma segunda desculpa depois da Covid para gastar. Os asiáticos todos estão sofrendo um choque enorme, porque dependem muito de exportação para a economia americana, que é mais de 30% do consumo global. Esses caras vão fazer fiscal. Tem espaço e vão fazer. A Europa vai fazer fiscal, bastante. Está anunciado, já está no papel. Eu imagino que seja um pouco esteja em algum do fundamento por trás que o Fabiano gosta de Bolsa Europeia. Canadá, eu acho que vai acabar fazendo também. Mesmo caso da Europa. Então, assim, no mundo, eu não sei se vai cair tanto assim. Então, minhas teses estão um pouco mais de dólar forte, porque eu acho que os Estados Unidos talvez surpreenda positivamente na margem. O Fed vai poder cortar menos os juros. Tem um desafio grande ali, meio parecido com o que o Banco Central brasileiro viveu ali no início do atual mandato presidencial. E talvez o mundo um pouco mais forte também, tá? Então as teses são um pouquinho diferentes. Na verdade, esse é o nosso call. Assim, a gente não está aplicado em juros lá fora justamente por isso. Concordo plenamente com você, Bruno. Acho que talvez eu prefira... Tem o viés das moedas, porque eu acho que esse diferencial de qualidade de crescimento, junto com alguma coisa geopolítica, né? Então, a gente está passando as rodadas de negociação, eu acho que tem uma chance que não está precificada de fazer parte do acordo. Começa a fazer hedge do que vocês têm aqui nos Estados Unidos. Então, estrangeiro tem 30 trilhões de dólares em equities nos Estados Unidos, 10 trilhões de dólares em bonds.
né? Se parte disso puder ser influenciado pelos governos, né, para que seja feito um hedge, isso tem menos a ver com crescimento e tem mais a ver com algum acordo ou alguma redistribuição da geopolítica mundial, né? Acho que é difícil a gente antecipar esse tipo de coisa, né? Mas eu até acabei não falando, mas acho que é importante dizer, eu estou bastante convicto que a gente está num momento diferenciado, né, da economia, né? Eu tenho falado que normalmente a gente vem em eventos como esse, a gente fica falando de detalhes, né, tentando achar alguma coisa de diferente para dizer, mas eu acho que nesses últimos meses, né, desde o governo Trump, a minha visão é de que a gente está vendo acontecer um movimento de placas tectônicas, né? Eu disse que, por exemplo, que a questão do câmbio é um movimento de 14 anos, né, de valorização do dólar. Se a gente pegar e é importante o ponto que o Bruno levantou, né, do fiscal, do crescimento dos outros países, se a gente pegar, né, por que eu gosto de falar de 14 anos? Porque 2011 foi exatamente o ano onde a China decidiu que ela ia deixar de se preocupar com o crescimento e ia voltar para dentro e ia tentar arrumar a casa, né? Arrumar os problemas fiscais, os problemas de endividamento. E a partir daquele momento, ela tomando essa decisão, os outros países asiáticos, que são, como o Trump gosta de dizer, países mercantilistas, né, tomaram a decisão de falar, a gente precisa fazer alguma coisa, e a decisão foi, vamos desvalorizar as nossas moedas. Então, é um movimento muito grande e que o Trump está disposto a correr o risco de alguma desaceleração, que eu concordo com o Bruno, não necessariamente vai acontecer, porque esse processo de reindustrialização que eles querem fazer pode gerar um crescimento de qualidade duvidosa, mas um crescimento forte durante algum tempo, que teria seu impacto também nas taxas. E tudo isso está sendo colocado em xeque, né? Todo esse mundo que a gente se acostumou, né? Eu, inclusive, a viver, a operar, a ganhar dinheiro, é um mundo onde acho que a probabilidade desse mundo mudar ela cresceu muito, e eu acho que as pessoas não estão enxergando isso. Então, por isso que eu gosto das opções, acho que os movimentos podem ser muito maiores do que o que a gente já viu. Acho que até é curioso, né? O Bruno estava falando aqui, alguns dias antes lá do Liberation Day, a gente conversou e a nossa visão estava relativamente diferente, né? Assim, e aí, um mês depois, a gente está aqui conversando e os dois ganharam bastante dinheiro, né? Então, uma coisa não é mutuamente exclusiva da outra, né? Mas eu estou preferindo apostar e colocar risco nessas coisas que eu acho que a gente viu só o começo do que está para acontecer. Evidentemente, eu posso estar errado, mas eu acho que a precificação disso, né, e aí o Bruno colocou muito bem, né, não é necessariamente aquilo que você acha que é mais provável, né, aquilo que você acha que o risco de precificação está mais deslocado com relação àquilo que você acha. Então, pegando o gancho do que o Bruno falou, eu acho que é isso, né, é isso que talvez gere a grande oportunidade olhando para frente, é isso que a gente está colocando ficha, que a gente está colocando risco dentro do Absolute, e eu acho que esse mês de abril, claro que foi um mês importante, para a gente também acho que foi o segundo melhor mês da história, segundo ou terceiro melhor mês da história em termos de performance, mas eu acho que é um movimento que pode estar apenas no começo. Caixa Pouso, com esse macro aí, super bem detalhado pelo Fabiano e pelo Bruno, você gostaria de adicionar alguma coisa e como é que você traz isso para o seu micro aí nas ações? Acho que a gente constrói o portfólio com esse plano de fundo macro, né? Então, eu acho que se provou, assim, semana passada, principalmente, a gente está no período de resultado de empresa, né? Então, tem se mostrado muito resiliente os resultados da economia americana, principalmente essa tese mais que foi o que carregou, né, a Bolsa Americana na última década. Então, tem sido super resiliente. Então, acho que a gente tende a escolher empresas ainda
que são as vencedoras, né? Que a gente acredita que está no início de ciclo de investimento em data center, em AI, tem diversas teses ainda na Bolsa Americana super atrativas e, ao mesmo tempo, a gente consegue proteger, né, o portfólio com teses de desaceleração, empresas que vão sofrer, como eu falei, com a desvalorização do dólar ou uma desaceleração da economia. Então nossa cabeça é muito tentar... nos produtos, né, de retorno absoluto, ficar com pouca exposição direcional e gerar esse alfa, tanto por conta de valuation quanto por conta de um cenário, né, de um pano de fundo macro. Então a gente está vendo bastante oportunidade na Bolsa Americana, né, oportunidades relativas. E falando um pouco acho que na América Latina tem diversas empresas que vão se beneficiar desse fluxo, eventualmente, que saindo dos Estados Unidos, com valuation super atrativa, assimetria. A gente tem visto bastante fluxo já para a América Latina e para o Brasil em especial, agora recentemente, tem tido algum fluxo também. Mas é isso, assim, a forma que a gente está vendo a Bolsa, mais o mercado internacional, né? Uhum. Bom, pegando o gancho do cenário do mercado internacional que vocês exploraram, como é que fica o Brasil, né, dentro desses cenários que vocês traçaram? Vocês estão pouco posicionados, muito, vai sofrer, não vai sofrer? Que você acha, Bruno, né, vindo aqui para as nossas terras tupiniquins, que normalmente sempre a gente teve muito barulho aqui, às vezes ficava perdendo muito tempo com o Brasil e dessa vez concordo muito com o Fabiano que mudanças grandes estruturais lá de fora. E como é que fica o Brasil nesse cenário? Olha que a gente é bom de fazer barulho, hein? A gente vai fazer o catch-up aí, já aparece alguma notícia aí, algum ruído. Assim, sobre curto prazo, eu nunca gostei muito, assim, nunca fui o trader de tradar muito copom, assim, muito grande. Não gosto do evento que pontualmente vai te gerar um PNL muito representativo do que você imagina que precisa ganhar no ano, tal. Então a ideia minha assim nunca é estar com uma posição muito grande para esse tipo de evento. Mas dito isso, eu acho que a gente está num final de ciclo, tá? A gente está discutindo agora, basicamente, se o Banco Central vai colocar a taxa Selic no nível que gera convergência em 6 trimestres à frente, que foi uma herança que falo a gente porque eu estava lá quando isso foi colocado, a gente amarrou o modus operandi do Banco Central de um jeito que ele gera muito custo para o Banco Central se desviar do modus operandi dele. Dito isso, tem uma reunião a cada 45 dias, com 9 pessoas, um debate longo, para de vez em quando você desviar. E os momentos que você espera que o Banco Central desvie são momentos em que você está nos limites ou a taxa de juros muito estimulativa ou muito apertada. A gente está com a taxa de juros real mais alta em mais de 20 anos. Não dá para dizer que o Banco Central não está tentando fazer o trabalho dele. Ele está se esforçando para fazer o trabalho dele. Daí a exigir dele que ele vai colocar a taxa no nível que 6 trimestres à frente vai estar exatamente no ponto de 3%, etc. E no ambiente desse, qualquer choque para baixo vai desviar. Eu acho pedir demais para o BC, ou até pedir de menos, pedir que ele assuma menos responsabilidade do que ele deveria. Eu acho que com esse nível de taxa de juros real, a gente está falando de uma taxa de juros 14,25, vai subir para alguma coisa entre 14,5 e 15. Uma expectativa de inflação de 4,60 para 12 meses, por aí, né, 4,80, estamos falando de 10% de juro real. Para a gente aqui está discutindo se o país vai entrar em recessão ou não. Tá bom, não vai, legal, mas a discussão é essa. Não é se a inflação vai divergir ou não. A inflação não faz sentido, não vai divergir. Então, assim, a gente está no final do ciclo. Dado que a gente está no final do ciclo, a gente está discutindo estratégia para terminar o ciclo. Para mim, o BC foi extremamente claro, não só para quem estava ou assistiu às reuniões no FMI, como vendo as apresentações que foram publicadas no site do BC sobre a estratégia de fim de ciclo. A incerteza aumentou muito. Dado isso, eu vou ser gradual, vou ser cauteloso, vou ser extragradual, foram as palavras usadas. O mercado entendeu, na minha opinião, de forma incorreta,
que ele está comunicando que ele quer acabar o ciclo. Gradual, nunca tem comunicação para acabar o ciclo. Gradual é ir devagar. No Copom passado, ele abriu o leque para subir entre 25 e 75 basis points nessa reunião de hoje. Estava meio direcionado para 50 bips. Aconteceu um aumento de incerteza e ele está comunicando mais gradualidade. Para mim, ele sinalizou 25. E não necessariamente acabar o ciclo, eu acho até... Eu me arrisco a dizer que eu não acabaria o ciclo agora. Tem risco muito grande para os dois lados. Tem risco grande para um cenário em que esse excepcionalismo americano, fim dele, ele morre um pouco e as moedas depreciam contra o dólar, inclusive o real, que geralmente é a mais raivosa, e o real volta para cima de 6 e ele tem que continuar o ciclo. Vai ser um problema acabar o ciclo projetando 3,5 também eu não faria. Ao mesmo tempo, ele acelerar parece arriscado, porque até agora está sendo um choque desinflacionário, não só para o Brasil, mas para o resto do mundo ex-US. Então, assim, será que faz sentido você seguir, vou subir de 50 e sinalizar que continuo? Então, eu acho que 25 é o que cabe mais. 25 com continuidade é bem diferente do consenso de mercado, então tem coisa para fazer. Mas um outro lado meu, assim como cabeça em geral, eu não gosto muito de ficar muito dependente do que vai sair de lá. Não sei se, dado que o mercado não entendeu a comunicação, na minha visão, se eles vão se importar com isso e, poxa, então melhor a gente não surpreender nesse momento, tal. Não sei, saberemos em algumas horas. Mas essa é a principal cabeça. A gente já teve maior na posição de juros, quando tinha mais prêmio. Agora a gente está menor. Obviamente, se o BC der 25, eu vou ficar chateado de ter reduzido a posição. Mas se ele der meio, eu vou ficar feliz e vou estar bem disposto a aumentar a posição em seguida. Eu gosto do real, mas assim, não gosto mais do real do que eu gosto de uma outra moeda emergente. No momento, a gente não tem praticamente nada de real e nem de bolsa, tá? IBOV a gente também não tem. A gente está muito focado em juros NTNB e juro nominal é o que a gente tem, é o que ainda tem uma alocação de risco razoável, mas hoje não é mais a principal alocação de risco do janeiro. É a segunda, para falar a verdade. Se eu estiver correto nesse cenário global, ele é um cenário que facilita a vida do Banco Central, né? É um cenário onde você vai ter um aumento de oferta, né, com os Estados Unidos trazendo capacidade instalada para dentro. Isso não mata a capacidade instalada do resto do mundo. Então, por mais que eu acredite, e as evidências estão aí de que você terá mais fiscal de outros países, como a Europa, Austrália, Canadá, eu acho que esse é um cenário benéfico de inflação para o mundo, né? Acho que menos para os Estados Unidos, mas é um cenário benéfico em questões inflacionárias e para os países que têm uma moeda mais volátil, que dentro desse cenário se beneficiariam, né? Então você tem um efeito duplamente favorável para a inflação, né? Se isso é verdade, se isso for verdade, a gente vai chegar num momento onde a inflação de curto prazo vai ceder, as expectativas no Brasil são muito correlacionadas com as expectativas de curto prazo, e, como o Bruno disse, a gente está com o maior juro real dos últimos 10 anos, né? Então essa combinação pode ser uma combinação que fará com que a gente tenha uma queda de juros e uma alta da Bolsa em função desses efeitos. Eu acho que esses benefícios também se darão em outros países. O Brasil não é o meu predileto nesse cenário. Acho que tem coisas que estão mais deslocadas, né? Voltando ao assunto do que está deslocado vis-à-vis do cenário. Em equities, por exemplo, e até em moedas, concordo com o Bruno. E acho que em renda fixa, principalmente juro real, é o que realmente chama atenção aqui no Brasil. Falando das NTNBs, né, não sei o quanto vocês têm nas carteiras,
foram os ativos que nessa melhora de Brasil foram os ativos que menos melhoraram, né? A bolsa subiu, o juro pré-fixado fechou bastante, as NTNBs fecharam bem pouco. Então acho que pode ser que tenha uma oportunidade. Hoje a gente ainda não tem posição, também não vejo muito motivo para fechar, né? O Tesouro tem emitido muita NTNB, onde ele tem conseguido emitir coisas longas, né? Então ele tem essa pressão de oferta nas NTNBs, mas eu acho que é uma oportunidade. Em algum momento eu acho que é uma posição a se aumentar, né? A gente tem alguma coisa, mas não é uma posição relevante. Mas sim, para o Brasil é um cenário otimista. Eu acho que tem esse eu estou falando do cenário global, né? E tem sempre o idiosincrático, né? O exclusivo local, que também influencia nos preços. A gente tem um governo que, na minha visão, tem sérias dificuldades em compreender a política econômica, de como fazer, né, e como conciliar isso com uma política monetária que seja saudável para o país. Então, fica o Poder Executivo pisando no acelerador e o Banco Central tentando fazer a parte dele pisando no freio, né? Não sou mecânico, mas para quem entende um pouco mais de carro, não é uma coisa que dá muito certo, né? Você pisar no acelerador e pisar no freio ao mesmo tempo. Então, acho que isso deveria ser arrumado para ontem, mas não tem a menor cara de que será, né? Então, eu acho que para você ter uma melhora efetiva, uma melhora de percepção, eu acho que precisa ter uma mudança de percepção de quem está tomando as decisões. Então, nesse sentido, acho que a eleição é super importante, mas ainda está longe, né? Então, acho que tem que ter um pouco de calma para realmente vir muito convicto nessa tomada de posição positiva em Brasil. Acho que até a eleição muita tomada de decisão, ao meu ver, equivocada pode ser tomada. Então, acho que por isso a nossa cautela com relação ao Brasil. Ótimo. Cachapuz, pegando o gancho nessa questão da NTNB, do juro real ainda muito alto, né? Esse fechamento da curva ainda não aconteceu. Qual que é o impacto disso para equities e como é que vocês veem isso, a possibilidade de ter esse fechamento ao longo desse próximo ano? O quanto importante é isso? Para que setores? Onde vocês estão mais alocados? Tá, eu acho que a Bolsa do Brasil, essa alta agora recente, é muito explicada por fatores externos, né? Então, quando você olha a performance da Bolsa do Brasil e do resto do mundo, em dólar principalmente, é muito semelhante. E ano passado a Bolsa do Brasil tinha sido a pior Bolsa do mundo. Então, eu diria que foi um fenômeno meio externo, e para você continuar tendo uma alta aqui na Bolsa do Brasil, você precisa passar, na minha opinião, por fechamento de juro real longo, principalmente. Quando você olha diferencial de retorno esperado de ações que são uma proxy, né, de NTNB, são empresas que repassam inflação, que a gente chama de bond proxy, né, as utilities, elas estão no menor nível de spread de retorno contra a NTNB. Então, eu acho que tem pouco espaço para elas continuarem andando se você não tiver realmente um fechamento de juros aqui no Brasil. E eu concordo com o Fabiano, acho que a gente está relativamente longe da eleição para continuar, para você ter um otimismo agora, né, em bolsa, ou um fluxo adicional seja de investidores locais. Então a nossa cabeça tá mais cauteloso agora, depois dessa alta, mas eu tendo a achar que a gente está num quadrante relativamente bom, né? Porque o juro é muito alto, o juro real no Brasil é muito alto, né? Isso, a gente está no menor nível de spread, mas se reflete em valuations, né, relativamente deprimidos, né? Então, a gente conseguir escolher empresas, né, que você vai capturar uma expansão de múltiplo, né, por conta do fechamento dos juros, e empresas que você consegue vislumbrar algum crescimento de lucro, você está num quadrante relativamente bom. E a Bolsa Brasileira, historicamente, é muito difícil bater o CDI, né? O CDI é muito alto, foi muito difícil, historicamente, dar retorno acima à indústria, né? Acho que você escolher gestores que conseguem, né? Acho que ao longo do tempo eu consegui fazer isso.
mas você está entrando num quadrante que, quando normalmente você compra a bolsa, quando você inicia um ciclo de queda de juros, normalmente é um retorno muito bom, tá? E em períodos que você está subindo juros ou em períodos de juro parado, normalmente não é um bom investimento. Então, tendo achado, você tendo uma eleição boa, entrar nessa discussão de eleição daqui a 6 meses e podendo estar discutindo eventualmente uma queda de juros, a bolsa, eu acho que realmente pode estar atrativa, tá? Mas hoje eu acho que, olhando um período bem mais curto, a nossa posição é um pouco mais cautelosa. Ótimo, muito obrigado. Bom, gente, tinha aqui mais algumas boas perguntas, mas o tempo voou. Queria agradecer mais uma vez aí, a participação desses 3 grandes gestores, principalmente em dia de Fed e de Copom já, né? Então, de novo, em nome da TAG, muito obrigado. Obrigado a todos. Até o próximo painel. Obrigado a vocês. Obrigado, gente. Obrigado. Agradeço ao Bruno, Fabiano e Lucas pelo debate, e também ao Marcos pela condução.